Vamos para a live agora sobre sobrecarga materna com a psicóloga Fernanda. Deixa eu só colocar aqui o título da nossa live, sobrecarga materna. Sejam muito bem-vindos, já vamos entrando. Você que é de fora, já coloca que cidade que você tá. Eu estou em Dourados, Mato Grosso do Sul, e é um prazer estar aqui com você. Vamos para essa live com um assunto tão importante, né? Algo que quem não vive a sobrecarga materna, né? Quem nunca passou por isso, não só na maternidade atípica, mas na maternidade típica também, né? Então, hoje a live com a psicóloga Paula Fernanda. Já vamos iniciar. Isso. Cadê? Aqui. Pronto! Os. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada por aceitar o convite. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pelo momento. E bora lá, né, gente? Bora lá, porque aqui é maternidade na realidade. Eu tava falando pro pessoal, vamos começar a live de cabelo molhado, mas a janta tá pronta e é isso que importa, entendeu? Foi o que deu para hoje. Muito bom. De verdade, né, gente? É gente de verdade, né? É gente de verdade. Paula, um assunto tão importante, né? Um assunto que ali nada entre as mães, tanto típicas como atípicas. Até eu fiz a chamada dessa live, não só falando da atípica, porque eu acho que é um assunto tão relevante. É um Sim. assunto que muitas vezes tira a gente do prumo, tira, desestabiliza emocionalmente, né? Então, antes da gente começar a nossa live, se apresenta um pouquinho para nós e aí a gente dá o pontapé inicial. Certo. Bom, eu sou a Paula, né? Paula Fernanda, como já fui apresentada por essa lindeza da Renata. Eu sou psicóloga, já. Ih, 13, 14 anos. Aí, uma média aí, entendeu? Sou aqui de Dourados mesmo, né? Me formei aqui na Unigran também e atuo na área clínica aí já tem muitos anos. Eu falo que eu desenvolvo pessoas, é assim que eu gosto de me apresentar, principalmente o público feminino, né? O meu grande amor aí são por mulheres nesse sentido de trabalhar, desenvolver e fazer com que vocês, eu diria assim, se enxerguem de uma forma muito adulta, muito madura, responsável e muito bonita, por sinal. Eu atuo também hoje na Unigran, né, como professora ali no ensino à distância também, já tem alguns anos isso também, uns 5 anos mais ou menos. Não sou boa de matemática, já deu para ver, né, gente? O negócio aqui é gente. É. Estamos aqui no consultório, né? Aqui é o meu, literalmente aqui é onde eu estou, né? É o meu cantinho onde eu digo que eu venho cuidando de almas, né? Acolhendo pessoas que eu tenho certeza que Deus envia e fazendo um trabalho aí grande também com casais, né? Com mulheres, questões inúmeras que abrangem o mundo feminino. E estamos aqui à disposição para poder servir hoje vocês. Amém. E eu agradeço muito, igual eu falei, é um prazer em ter você aqui. Até na chamada da live eu falei assim que a Paula tem o dom da palavra, né? É ungida pelo Espírito Santo mesmo quando começa a falar e a conversar com nós sobre vários assuntos. Mas, Paulo, vamos lá. O que que é a sobrecarga materna, né? É um cansaço somente emocional? Vamos pincelar aí o que que é a sobrecarga materna. Então, eu estava pensando, né, um pouquinho antes de entrar aqui, o quanto que é delicado falar sobre isso, e o quanto que a gente precisa ter esse cuidado e esse respeito para definir, para classificar tudo isso, para que as mães se sintam pertencentes, né, em nenhum momento ofendidas, em nenhum momento descuidadas, eu vou dizer. E depois eu explico, né, o porquê da minha preocupação. O que que acontece? Os excessos do dia a dia, eles vão proporcionando, eles vão promovendo em nós, né, principalmente nas mãezinhas, eu vou dizer agora de forma específica, uma sobrecarga. Ou seja, as tarefas que são ordinárias ali do dia a dia, obviamente, né, aquilo que está na nossa rotina, aquilo que está na rotina de uma mulher, de uma mãe, não tem como dizer que ao passar do tempo, com o passar dos dias, meses e anos, isso não vai gerar uma sobrecarga.
né? E como eu sinto, como é que eu identifico tudo isso? É quando eu vou percebendo que o meu nível de estresse às vezes está muito maior, as minhas reações, né? Eu falo assim, as mulheres ficam muito reativas, né? Vão demonstrando isso em atos, em palavras. Então, essa reatividade, eu vou dizer que ela é um dos grandes sintomas, ou talvez os maiores, né? Que aparecem logo de início, que a mulher fala, nossa, eu tô cansada. Nossa, eu tô exausta, né? Essas palavras vêm muito pra mim das mães, né? Eu tô cansada, eu tô muito exausta, parece que eu não consigo descansar. Então, o acúmulo das atividades, né, que são de rotina, né? Eu vou dizer assim, não tem como fugir disso, porque é até um ato de conscientização sobre isso, levam a essas classificações, a essas palavras que as mãezinhas acabam trazendo, né? E aí isso pode, obviamente, se expandir para muitos outros sintomas, né? Tô falando geral agora aqui, mas de início eu diria que é esse cansaço físico e mental, né, que as mulheres sentem, as mães sentem e acabam descrevendo pra gente. Uhum. Paula, e eu falo que na maternidade atípica, que é a grande maioria aqui do público, esse cansaço ele é muito mais intenso, né? Porque é um serzinho que depende totalmente de você ali por anos incalculáveis, porque a gente não sabe o que realmente vai acontecer, né? Então, assim, além desse cansaço, muitas vezes nós temos a culpa, né? A culpa por se sentir assim, a culpa por estourar muito fácil, igual você falou, essa reatividade, né? Essa falta de paciência, isso acontece muito, né? E também, dentre outros fatores que a gente vai estar decorrendo, durante a live, né? Mas como que a mãe, na prática, além dessa reatividade, ela pode perceber essa questão da sobrecarga, né? Porque a grande realidade também, depois a gente pode falar um pouco, a falta de rede de apoio. Mas Sim. como que ela pode identificar que ela está ali no limite, né? Que tá, opa, peraí, o que está acontecendo? Sim. É assim, ó, é uma linha muito tênue. Eu vou dizer que divide aquilo que seria assim, é normal essa exaustão, né, devido às ocorrências do dia a dia, para aquilo que está excedendo, né? Porque, como você muito bem colocou, e aí tanto para as mãezinhas atípicas, né, quanto para ir para as outras também, englobando toda a maternidade, a rotina do dia a dia com uma criança em si ela exige muito que, como você bem colocou, é uma pessoinha ali que depende de você para tudo, né? Então, assim, ela vai no banheiro para ela, né, ir ao banheiro para ela mamar, para ela comer, para ela viver. Ela tem essa dependência. Então, a mãe se sente assim, bom, não sou eu apenas mais, né? Não é uma pessoa, mas olha, tem alguém, tem um serzinho vivo aqui que depende de mim para tudo. Então, eu sou por dois, quando são, né, apenas a mãe Uhum. quando não tem mais filhos. Então a mãe vai sentindo aquela relação, ela vai vivendo aquela relação, e para ela é uma descoberta quando é o primeiro filho, no caso, né? E talvez também, assim, se a gente pegasse um exemplo, que vem uma gravidez ali, né? Que gerou, desenvolveu, e de repente vem um segundo e vem essa maternidade atípica. Pô, é uma novidade. A mãe entendeu que era um tipo de gestação e depois ela começa a se no susto, muitas vezes, né? Se desenvolver para aquele novo olhar e para aquela nova realidade. Com isso, no dia a dia, onde a gente identifica de novo, né, essa questão da exaustão, como eu disse, em comportamentos físicos, né, em palavras que que eu vou verbalizando ali, na minha reatividade, essa pressa que às vezes eu tenho, esse impulso que eu tenho de reagir, que não é pensado, não tem mansidão, né, não tem aquela compassividade onde eu vou assim, olha, deixa eu ensinar dessa forma, deixa eu responder, por quê? Vai ficando no automático tudo isso, devido ao cansaço que se gera. E quando as mãezinhas se sentem, igual você falou, olha, não tem nenhuma rede de apoio, né? E você tá naquela exaustão. Você acordou, você tá de pijama. Quando você viu, deu 8 horas da noite, você tá de pijama ainda. Né? O cabelo tá pra cima, pra um lado, parecendo um periquito papagaio, né? Não deu ao dente direito, né? Isso são relatos aqui de dentro do consultório das mães, aonde assim, Paula, não dá mais? Será que eu preciso de um psiquiatra? Né? Será que eu tô chegando no meu limite de fato? E assim, infelizmente, Renata, esse limite, algumas mães não conseguem entender, porque assim, ó, não, é normal, né? Eu tô dando conta, eu preciso dar conta, porque se não for eu, não tem outra pessoa. E aquilo vai excedendo, aquilo vai excedendo. Eu sempre digo assim, ó, o bom seria, o bom, o ideal, né?
barra versus vida real, eu vou dizer que aos primeiros sinais, né? Depois de um tempo de observação disso, olha, eu preciso buscar ajuda. Eu ando muito irritada, eu não tô dormindo direito, meu cabelo tá caindo, tô comendo muito, ou eu tô emagrecendo muito, eu tô muito ansiosa, né? Pera, vamos buscar ajuda? Mas nem sempre, porque como você colocou, a culpa visita as mamães, todas. Todas as Toda. mamães. E aí o que acontece? Nesse momento, o que as mãezinhas fazem? Poxa, não, eu preciso dar conta, porque eu sou mãe, então eu tenho que dar conta. Eu digo assim, ó, errada não tá no pensamento, você entendeu? Porque foi uma escolha ali, né, no momento de ter um filho. Porém, eu preciso entender como pessoa até onde eu posso ir e se eu não vou passar dos meus próprios limites. Porque às vezes a gente acha assim, né? Não, na minha casa não vai acontecer, comigo isso nunca vai acontecer. Quando você vê, você tá lá 2 dias sem tomar banho, igual eu falei, com o mesmo pijama, estressada, chorando, desesperada e assim, querendo botar fogo no mundo, entendeu? Por quê? Porque você tá exausta. Entende? E aí vem dois lados, igual você falou. Depois a gente pode entrar, como você explicou, tanto para quem tem rede de apoio, como para quem não tem. São duas realidades totalmente diferentes. Não, totalmente diferente. Eu sou do time de que não tem rede de apoio. Então, assim, é uma realidade muito intensa, uma realidade onde você, como mãe, você pensa, eu não posso ficar doente, Sim. eu não posso várias coisas. E essa é a realidade, Paula, da grande maioria da maternidade atípica, isso sem falar quando os pais ficam, Sim, né? Porque a gente tem, assim, ao redor, você vê muita situação do pai embora, né? E a gente não pode esquecer das mães solo também, que eu acho que a sobrecarga é ainda maior. Mas e como que faz com essa sensação, como que lida com a sensação de não dar conta? Porque já tem uma culpa instalada aí, como você bem disse, né? Uma culpa de, muitas vezes a mãe se culpa pelo diagnóstico, se culpa por não ter dado conta de fazer alguma tarefa diária, se culpa por não conseguir tirar o coque do cabelo, né? Então, assim, são N fatores. Como lidar com essa sensação de eu não dou conta? certo. Duas palavras que eu uso muito para isso, né, Renata? Que é aceitação e acolhimento. Ou seja, essa mulher, eu vou dizer assim, essa pessoa, essa mulher, ela precisa reconhecer qual é o funcionamento dela. E aí vem um pouquinho do autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Essa busca por poder se desenvolver. Porque assim, o que que acontece? Quando eu não me conheço, eu também não me reconheço nos meus momentos de dificuldade. Né? E esse passo seria lá no mundo ideal que a gente desenhou muito importante, porém nem todas conseguem fazer esse movimento, né? Então o que, que a gente entende assim, ó, a mãe ela vem com essa culpa. Eu falo assim, nasce a criança, nasce a culpa. Eu uso essa frase no consultório. Nasce a criança e assim vai, para cada filho nasce de novo a tal da culpa, entendeu? Então, entendendo que ela existe e que ela visita todas essas mãezinhas, eu diria assim, nós precisamos ensinar as mamães ao quê? A aceitar e acolher esse movimento que existe. Então, assim, olha, eu me sinto culpada pelo diagnóstico, eu me sinto culpada por não ter dado conta, eu me sinto culpada pela comida que não saiu, o leite que derramou, a roupa que eu não tirei. Sim, você está dizendo exatamente o que está acontecendo na sua realidade. Então, nós estamos acolhendo, perdão, aquilo que está acontecendo e aceitando que existe uma realidade desafiadora ali na frente. Aí a minha culpa começa a tomar um lugar dentro da minha mentalidade, aonde ela vai ficando um pouquinho menor. Ela não deixa de existir. Ela fica um Uhum. pouco menor porque eu acolhi e comecei a aceitar. Diante disso, eu vou eliminar a culpa, igual o filminho lá Divertidamente, né? Para quem já assistiu, como funcionam as nossas emoções. Não, a mãe não elimina a culpa, né? Ela vai aprendendo a desenvolver habilidades para que quando a culpa visitar de uma forma excessiva, ela mesmo trabalha com a cabeça dela, peraí, ó, deixa eu olhar para minha realidade aqui. Eu não dei conta de 4 coisas hoje. Mas deixa eu ver o que, que eu dei conta. Eu dei conta de dar mamar pro meu filho, troquei a fralda, essa criança tá bem na medida do possível, fiz comida aqui para casa, pro marido, para quem tem, para quem não tem, olha, eu consegui cozinhar um ovo e tive 1 minuto para comer meu ovinho aqui. Então, assim, ver o negativo é a primeira coisa que o ser humano faz, certo? Sim. Então, elencar aquilo que eu dou conta é uma necessidade. E é uma coisa que muita gente deixa de fazer na correria. Mas lembrar do que não fez, consegue. Esse é um exercício, Paulo, que eu confesso que eu comecei a fazer há pouco tempo.
Sim. e dá uma diferença gigante. Esse é um pequeno testemunho que eu vou dar, porque é exatamente o que você falou. Nós, infelizmente, como ser humano, a gente olha somente o que você não conseguiu. Mas e o Isso. que você conseguiu fazer? Começa a numerar isso, é uma demanda muito grande. E aí, Paula, uma coisa que, conversando com mães, a gente chegou num consenso. O que que eu posso fazer, pequenos atos que eu posso fazer dentro da minha casa, dentro da minha realidade, para mim melhorar essa autoestima? Porque a autoestima vai ladeira abaixo, né? E aí eu sempre até brinco no meu Instagram. Gente, lava o cabelo. Tenta lavar o cabelo, lavar bem o cabelo. Pequenos atos. Escova o dente, porque sim, Paulo, tem mães que não conseguem, bom, você sabe, É. né? Porque dentro de uma realidade insana, muitas vezes, insana, onde você acorda, igual você falou, vai indo, às 8 horas da noite, você de pijama, né? E dentro do seu consultório, nos seus atendimentos, qual a dica que você dá para essa mãe nesses pequenos detalhes do dia a dia, seja um exercício, seja sei lá, uma mentalização de alguma coisa, o que que a gente pode trazer na prática para essas mães? Você sabe que às vezes eu viro pra mãe e falo assim, ó, pra mulher, né? Escuta, você tem vontade de dar conta de tudo? Você tem assim isso no coração, na mente, Boa. né? Aí ela olha assim, ah, com certeza. Nossa, mas olha, eu faria de tudo. Aí eu falo assim, mas você não faz de tudo? Aí vem aquele silêncio, né? Aí eu falo, de novo, vou perguntar bem baixinho, você não faz de tudo? Aí é o momento que às vezes a mãe chora, porque ela entra em contato com a realidade, porque o tudo dela tem sido feito, né? O que ela não tem alcançado é porque agora ela não tem condições, ela não tem ferramentas, ela não tem como passar para o nível 2, né? Uhum. Assim, ó, tira uma coisa da cabeça para a gente começar o nosso processo terapêutico. Você não vai dar conta de tudo. É a primeira frase de impacto que tem que, assim, ó, mentalizar, visualizar, escrever no post-it, gruda na geladeira, gruda no banheiro, no quarto, no guarda-roupa, onde for. Põe a tela do celular. Eu não vou dar conta de tudo. Ponto de exclamação. Entendeu? É uma Porque, libertação. gente, vamos começar com aquilo que é real, né? Porque, assim, se chegar alguém aqui pra mim e falar assim, nossa, eu dou conta de tudo. Eu vou ficar olhando e vou falar, bom, nós vamos ter que conversar aqui 5 horas, então, pra você me contar que segredo que é esse, entendeu? Porque ninguém deu conta, né? Eu vou dizer assim, até pra quem é cristão ou conhece a história de Jesus Cristo, nem ele deu conta de agradar todo mundo. Quem sou eu e você na face da terra, Renata? Sim, sim. Entende? Então, o primeiro exercício, escreva em caixa alta, negrito, bem grande. Eu não vou dar conta de tudo. Ponto. Né? Segundo, eu vou dizer exercício aí que pode ser feito. Puxando ali atrás o que o que eu acabei de falar e você falou que é recente para você, né? Elenque as coisas que você deu conta ao final do dia, né? Que você tá cansada, que você tá exausta. Então, assim, às vezes você parou um minutinho ali pra fazer um xixi, quietinho ali. Cara, respira fundo. A respiração, você sabe que eu falo para as pessoas assim, ó, tem muita gente que invalida a respiração, né? Que assim, quando a gente fala, ó, respira, inspira, faz uma pausinha, expira, repete isso 5, 6 vezes. A pessoa, pra quê? Eu nem tenho de respirar. Aí eu falo, então, se você estivesse respirando um pouquinho melhor, você estava raciocinando um pouquinho mais. Entendeu? Porque a respiração é algo simples, nosso, diário, que a gente precisa. É só uma questão assim, ó, calma aí, eu vou ordenar minha respiração aqui um pouquinho. Não dá, às vezes não dá tempo, mesmo na vida de todo mundo, de respirar bonitinho o dia todo. Quem consegue, né? Mas assim, pera, eu tenho um momento aqui do banho, né? Ou vou fazer o número 2, eu tô quieta aqui nesse banheiro, então eu vou parar e eu vou respirar, né? Então, assim, oxigenei a minha cabeça, organizei meus pensamentos, elenquei aquilo que eu dou conta, porque o que você não dá, você já elenca automaticamente, né? Acolhi aquela culpa, olha, a culpa me visita, não vai embora mesmo, então eu vou ter que trabalhar com essa amiguinha aqui, entendeu? Porque ela grudou em mim e não sai daqui. Eu tô organizando minhas emoções, né? Quando, eu posso, igual você falou assim, vai lavar o cabelo, né? É assim, olha, deu tempo de você tomar um banho, celebre o banho. Deu tempo de você prender o cabelo bonitinho num rabinho de cavalo? Celebre aquele momento. Deu tempo de você tomar uma água e nenhuma criança chorou, ninguém te incomodou? Cara, deu tempo de você tomar uma água em paz. Celebre aquele momento. Porque assim, ó, às vezes a gente fala de autoestima e as pessoas pensam que é algo muito estético, né? Assim, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou passar um batom. Isso super ajuda. Pra quem gosta, então, maravilha. Entendeu? Passar um batonzinho, dar uma corzinha ali na cara, ótimo. Mas, gente, e a coitada da mãe que tem dia que não consegue nem lavar o rosto?
entendeu? Então, o que que acontece? Agradecer, de novo, acolher os pequenos momentos que eu dou conta de qualquer coisa, é assim, ó, é magnífico. Ah, você conseguiu fazer um suco que você queria. Celebre. Paula, mas isso impacta na autoestima? Muito, porque a nossa autoestima é extremamente impactada por resultado. Entende? Então, tudo que nós vamos dando resultado, que nós vamos alcançando, a minha autoestima vai elevando. Não tem como, é essa a conta, entendeu? Sim, e eu acredito que assim, o que não deu para fazer hoje, deixa para amanhã. Vai. É a realidade. O dia tem 24 horas, né? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício de não querer dar conta de tudo e entender que eu sou humana e que eu também preciso descansar dentro das minhas condições para estar melhor para o meu filho, para minha família, é Sim, algo muito valioso, né? Paula, lá no Instagram eu abri a caixinha, né? tá. Então, você que está nos assistindo, já deixa aqui o seu like, compartilha essa live com outra mãezinha, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Mas umas 4 mães mandaram assim sobre o choro, né? Hum, E o que eu observei são mães em diferentes etapas. Enfim, a dor é a mesma, né? Mas o choro excessivo, eu choro, Renata, eu choro por qualquer coisa. Eu vejo um passarinho verde, eu tô chorando. Eu vejo uma propaganda na TV, eu tô chorando. Sabe, Paula? Assim, isso eu acho que eu acho que a mãe ela fica muito sensível, né? A certas situações. Mas esse choro sem motivo, vamos dizer assim, o que que você orientaria e falaria para nós? Ó, uma coisa que, assim, começando literalmente do começo ali da mulher, nós funcionamos a partir de um ciclo, certo? Então, o nosso ciclo interno, eu quero me referir ao nosso ciclo menstrual, todo o período de hormônio, tudo que acontece durante o mês ali, nós precisamos lembrar que esse é o princípio, né? De dentro para fora, essa organização que acontece no nosso organismo. Que tem semanas que você tá mais calma, tem semana que você tá comendo o reboco da parede, né? Tem semana que a sua libido, você tá quase atacando o marido quando ele tá saindo de casa, se ele existir nas casinhas por aí, né? Tem semana que você não quer ver esse homem nem pintado de ouro, tem semana que você não quer comer nada, tem semana que você tá chorando muito. Então, assim, primeiro olhar para essa mulher, como eu funciono? Ah, Paula, eu nunca parei para pensar sobre isso. Talvez aqui exista um convite. Então, assim, ó, como que você funcionava antes dessa gestação te visitar? Antes dela chegar? Ah, eu acho que eu era mais ou menos assim. Tá, então vamos entender um pouquinho como você funcionava e como é que você tá agora nessa realidade onde você tem muitas demandas, né? Vamos olhar para isso também? Entendemos como é que estão os parâmetros? Beleza. A partir disso, eu vou entendendo esse funcionamento e talvez eu perceba que assim, olha, tem semanas que parece que eu choro mais, né? Hoje mesmo uma colega me mandou um presente e aí eu falei para ela, falei, cara, não faz negócio desse que hoje eu choro, tô de TPM, né? Porque num dia como esse, eu fico chorona. Passou isso aqui, minha filha, pode ser que uma leoa apareça na história. E que não chora. Então, assim, esse tratamento hormonal, químico, né, que a gente tem, é uma base de tudo. Depois, diante de uma realidade da mãezinha ali, diante dessa maternidade atípica, de forma mais específica, o que que acontece? Ela está lidando com algo muito novo e, como você muito bem colocou, que talvez aí só Deus sabe por quantos anos será essa vida e essa rotina, né? Então, eu falo que a lágrima, quando ela chega aos nossos olhos, ela precisa ser derramada, porque ela não dá conta mais de ficar aqui dentro. Nessa lágrima chegou no olho, eu preciso dar espaço para essa lágrima rolar. Tem mulheres que visitam um nível de sensibilidade maior durante o mês. Tem mulheres que choram com muita frequência, e talvez isso também seja do temperamento da pessoa, é uma questão para ser avaliada. Porém, o choro muito constante, muito frequente, muito intenso, para tudo, que já passou assim, ó, deu um mês ali, teu ciclo já girou, você tá indo pro segundo mês, você vê que você não consegue mesmo. Opa, peraí, de novo, os excessos. Percebeu que excedeu o teu funcionamento? Eu preciso de ajuda? Né? Ah, porque às vezes é um remédio que você vai tomar? Às vezes sim. Às vezes é uma questão de regulação hormonal que precisa rolar também? Às vezes sim. Então, o choro, ele vai visitar, ele não é errado, ele não é feio e ele precisa acontecer. Eu falo, ó, não vem engolir choro, mulherada. Né? Porque assim, já basta quando a gente era criança e se alguém teve a mãe que olhou e falou assim, ó, engole esse choro, né?
aqui na vida adulta não. Olha, deixa sair, porque talvez você tá vivendo um momento de exaustão, aonde literalmente está saindo pelos olhos o que você não consegue verbalizar. A ajuda que possivelmente você não vai ter porque você não tem uma rede de apoio e você chorou naquele momento, né? Então, assim, acolhe o choro, mas avalie o quanto esse choro está presente, entende? Uhum. Entendi. Em quais momentos ele vem aparecendo, né? E qual o período, eu acho muito importante, né, Paula? Uma outra coisa, Paula, que também apareceu muito foi assim, ó. Quando a gente se torna mãe atípica, a nossa realidade é outra. Uma realidade em vários fatores e setores da vida, vamos dizer assim. E um deles é a questão da socialização, né? Os amigos vão embora, muita gente se afasta. E hoje, eu acho que com o amadurecimento e com ao longo da caminhada que eu tenho com o Matheus, eu olho de fora esse cenário que eu já tive uma outra opinião e penso assim, poxa, mas será que se eu não fosse mãe de uma criança com deficiência, como que eu agiria, né? Então a gente acaba querendo às vezes cobrar muito, sem ter essa noção. Uhum. E diante de uma socialização, diante de uma roda de amigos, muitas mães se tornam um peixinho fora da água, se sentem um peixe fora da água, e isso vai gerando uma solidão muito grande, que é a grande realidade das mães atípicas. E as amizades começam a se voltar para as mães atípicas, mas ainda assim sente falta, né, de uma ligação de uma amiga, enfim. É onde que eu quero chegar? Como lidar, Paula, com essa situação de se sentir sozinha, às vezes rodeada de pessoas, né? Porque às vezes você está numa roda de mães, onde só você é mãe atípica. E aí você escuta muito assim, ai, porque meu filho hoje caiu, e ficou me chamando 300 vezes. Aí você pensa, poxa, se meu filho andasse, poxa, se ele me chamasse, porque o meu filho não fala, né? Como pensar, como pelo menos iniciar um raciocínio num momento desse de solidão? Olha, eu vou dizer pra você assim, né? Essa solidão, ela visita todas as mães, de novo, né? Paula, mas será que não é mais as atípicas que conseguem, né, viver essa sensação mesmo de solidão? Eu vou dizer pra você que, de novo, é perigosa essa resposta, sabe? Uhum, Eu vou dar assim, uma enviesada para dizer que creio que sim, diante das limitações que vão aparecendo ali. Mas existem muitas outras mãezinhas também, né, que sentem e contam a mesma solidão, sabe? Porque o que eu vejo? As pessoas. Elas vão se nichando, assim, na socialização, sabe? Elas vão se agrupando, literalmente, ali naquilo que é de interesse individual que se torna coletivo, né? No individual de cada um se torna esse coletivo, e esses grupos vão se separando. Então, falta um olhar caridoso, muitas vezes sim, não vou dizer que não, das pessoas. Sim, falta uma instalação de realidade dessa mãe que tá assim, ó, poxa, todo mundo parece que foi para longe, né? Eu tô me sentindo aqui sozinha. Por quê? A sobrecarga, como ela é muito grande, como ela acontece, ela traz uma visão um pouco já, eu vou dizer assim, disfuncional, distorcida da realidade. Então, o que eu quero dizer? É mais fácil para uma mãezinha típica se sentir dessa forma, porque ela já está esgotada, ela está cansada, ela está pedindo ajuda de alguma forma. Porque é aquela história, Jesus lá, até Jesus, alguém ajudou ele a carregar a cruz. Entende? Então, assim, existe esse pedido, às vezes velado, inconsciente, silencioso nessa mãe, né? Onde ela está solicitando, assim, às vezes pelo olhar, como ela gostaria, e vem os pensamentos, né? Mas se tivesse, se andasse, e se uhum. fizesse, seria. Eu até lembro de uma mãe, eu não lembro o ano que foi isso, mas faz tempo. Foi a primeira mãezinha típica que eu atendi. E assim, o marido se separou, né, por depois da gestação, não ficou, esse homem foi embora e foi construir a vida com uma outra mulher, muito repentinamente, assim, e ela trabalhava fora, tinha condições financeiras que os avós da criança proporcionavam, né, essas condições para que ela tivesse um pouquinho mais de suporte, mas ela não deixava de trabalhar fora porque era o momento dela também respirar e distrair a cabeça dela. Então, meio período ela estava trabalhando, né? Fora de casa. E no outro período e na noite, e o restante da noite ali, eu vou dizer, ela estava trabalhando dentro de casa, né? Trabalhando, cuidando e servindo.
E passou uns meses, deve ter, assim, acho que por volta de uns 10 meses, ela foi embora daqui exatamente para a cidade onde ela tinha família, os pais dela, né? Por quê? Precisava de uma rede de apoio sozinha, ela não estava dando conta, aquela mulher estava adoecendo a um nível assim desesperador, né? Então, o que que eu vejo? Esse sentimento de solidão visitava muito ela me contava muito sobre isso, sabe? Que as amigas que ela tinha não mandava uma mensagem, não ligava, não se fazia presente, não tinha nada, entendeu? Então, assim, era ela e o filho nesse mundo. E aí ela resolveu realmente ir embora, né? Então, assim, esse sentimento da solidão, ele vai visitar, Renata, ele não vai parar de visitar, sabe? Ah, Paula, ele diminui. Eu vou dizer pra você, talvez sim, talvez não, porque vai depender da realidade individual de cada uma das mulheres. Mas o que eu faço com esse sentimento de solidão? Por isso que o teu autoconhecimento, ele precisa estar forte, ele precisa estar embasado, enraizado em você. Porque assim, nos momentos de solidão, aonde eu me refugio? E aí, uma coisa que eu trabalho no consultório, assim, por exemplo, quem tem crença espiritual, no que você acredita? Em Deus, sei lá, cada um com a sua seita, crença, a gente respeita e acolhe todas, mas assim, numa árvore, no universo, sei lá, né? Mas você precisa ter algo superior a você para que você se coloque como pequeno e humilde e nessas horas da solidão, porque a solidão é barra desespero, é assim que visita, Uhum. você precisa ter para onde correr. E para onde correr, às vezes ali na realidade, você não vai ter. Porque aquilo ali não vai mudar, você não tem pessoas que você possa modificar. Mas você pode acessar algo que é místico, que é transcendental, para que aquilo gere em você um nível de esperança, diminua o nível da solidão, diminua uma sensação angustiante. Por quê? Não é uma vara mágica, né? Que você faz assim pro lado, nossa, todo mundo virou amigo de volta. Nossa, a rede Uhum. cresceu. Não existe isso, né? Então, assim, eu não posso pregar, eu vou dizer entregar aqui uma palavra de sabedoria, tanto no consultório quanto aqui, de que assim, ó, vai dar tudo certo, né? Pensa positivo. Claro que não. O Claro negócio que é, né? é a realidade nua e crua, né? Exatamente. Então, assim, né? Fechando esse assunto, a solidão, ela permanece, ela muda de nível, entendeu? Mas assim como a culpa, ela é uma grande amiga, eu vou dizer da culpa ali, sabe? Porque ela Uhum. visita mesmo, Renata, e não é fácil, não é simples. Mas a gente não pode se apegar a ela, só a ela. Porque se eu me apego a ela, eu vou adoecer. Agora, se ela me visita e eu tenho para quem recorrer, eu consigo alterar minha mentalidade. Sim, até eu vi um post hoje mesmo, antes da live, que eu achei super interessante, eu queria comentar com você. Foi assim, exatamente sobre a solidão que a gente está falando, a maternidade atípica e se sentir sozinha, mesmo rodeada de gente, enfim, era mais ou menos esse contexto. E aí tava a mãe sentada tomando um café e escrito: Eu sou a minha melhor companhia hoje. E a grande realidade, porque tem mães, tem situações que não tem para você correr. Ou você tenta se sentir bem de uma forma sozinha, né? Isso que eu queria trazer para você. Ou eu não sei o que que você faz, porque na realidade nua e crua, né, dessa maternidade, eu não falo só da maternidade atípica, porque tem muitas mães típicas com seus filhos sem laudos que passam o dia sozinha, esperando o marido chegar para ter alguém para conversar, né? Então, assim, o que você vê sobre isso, Paula? Eu vou ser a minha melhor companhia. Eu acho que isso é mais sozinha ainda, parece. Ou é esse autoconhecimento que você fala? Você sabe que em 2019, quando eu comecei a fazer algumas formações do psiquiatra lá do Ítalo Marcilli, existem coisas que eu concordo, existem coisas que eu discordo, mas a gente vai pegando o lado bom de cada teoria e vai fazendo um montante de todo esse conhecimento, né? E ali, o Ítalo sempre trouxe uma visão assim muito realidade, nua e crua, né? De algumas situações. E eu lembro de muito dele falar sobre esses estudos assim, que cada vez que a gente amadurece mais na vida, mais solitário a gente fica. E eu não tô Aham. falando de saúde, esse trem bonitinho que inventaram aí, não. Tô falando de solidão, você entendeu? Ou seja, cada vez que eu amadureço mais, que eu vou mudando de nível, a solidão começa a se tornar uma amiga que me visita, mas eu não vejo ela como uma inimiga. Você entende? Eu vejo ela como uma possibilidade, mas para isso eu preciso de um nível de maturidade. Você entende? E aí, o que Uhum. eu digo às vezes assim pra mãezinha, olha, te convida pra tomar um café? Aí às vezes a pessoa fica assim, mas como assim? O que que eu vou fazer comigo sozinha? Né? Já tô cansada de andar sozinha, tô chorando por aí. Eu falo, minha gata, literalmente, né?
Se você teve ali, ó, 5 minutos, né? Vamos supor, o marido ficou pra você e tem uma padaria ali que dá tempo. Prende esse cabelo aí, faz um rabo bonito, passa um batonzinho, põe a roupa bonitinha ali, vai lá tomar um café com você. Você entendeu? Chega lá, você pede o café que você gosta, pede um docinho, um trenzinho gostoso ali que dá uma sensação prazerosa e senta e desliga. Eu ia falar porcaria, né, gente? Eu vou falar a benção do celular. Você entendeu? Dado 5 minutos, que se o mundo acabar, alguém vai te avisar, entendeu? Mas se não acabar, você fica tranquilo ali que seu café você vai tomar. Por quê? Cara, eu me levei pra tomar um café, né? É eu, Paula, que não sou mãe, né? Mas assim, nos meus momentos, assim, que eu fujo às vezes da clínica, eu vou lá na garapa e eu me levo pra tomar uma garapa sozinha, porque eu não quero ver celular, eu não quero ver nada. E às Sim. vezes 5 minutos. Você entendeu? É uma aguinha de coco, é uma água, igual a gente já falando, você pega um copo de água, você fala, cara, deixa eu me levar pra tomar uma água gelada ali na minha área do fundo. Entendeu? Deixa eu olhar pro meu pé de acerola e eu vou lá pegar 5 acerolinhas naquele momento e eu vou me levar para esse momento. Porque, Renata, se a gente não suscita habilidades em nós, é o que a gente falou aqui. A solidão vai te visitar, você vai agarrar ela e você vai adoecer. Sim, sim. E acaba adoecendo mesmo, né? Muitas mães têm muitos sintomas de depressão, burnout materno, né? Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre o burnout materno, Paula. Claro que você já explicou tantas coisas que eu acho que incluem, mas acho que é válido pincelar um pouco sobre essa questão da depressão, do burnout materno. Até quando você fala, eu me lembro de um outro caso que eu atendia e era à distância. E assim, eu vivi uma cena um dia muito impactante, assim, aquilo nunca saiu de mim. Por quê? Nós tínhamos uma mãe, né, nesse nível, assim, quando a gente fala ali no burnout, a gente tá falando realmente de um nível que excedeu tudo, assim, sabe? E na sessão, ela tava com a criança, assim, no colo, e ela sozinha em casa, chorando, naquele nível de exaustão, assim, ó, tremendo mesmo, assim. E ela olhou pra mim e ela falou assim: a minha vontade é de jogar essa criança no chão porque eu não aguento mais. E Olha, aí, na tela, uma coisa é a mulher tá aqui na minha frente, né? Eu cato a criança e falo, me dá aqui, criatura, você entendeu? Agora, na tela, aquele desespero. E assim, eu tentava entrar em contato com o pai, com o marido, porque eu tinha o telefone na ficha, né? E eu não tinha resposta, não tinha. E eu nessa tela, assim, fica aqui, respira fundo, senta no chão, põe a criança aí do ladinho. Eu lembro que ela colocou numa cômoda alta, assim, aquele bebê. Nossa, eu lembro até hoje disso. E aí eu só sabia rezar. Eu não vou mentir pra você. A única coisa que eu sabia fazer ali na minha cabeça, assim, falando com ela e rezando por dentro. Por quê? O bebê ficou em cima da cômoda, ela foi assim, deslizando na parede, porque ela foi chorando e ela se jogou no chão. E eu só pensava, meu Deus, segura essa criança, porque se esse bebê rola, o estrago tava feito, você entendeu? Aonde chega essa exaustão física e emocional, né? A ponto da mãe assim, ó, eu preciso de ajuda. E às vezes vem o remédio psiquiátrico que tem que entrar aí para te ajudar a pensar um pouco melhor, organizar pensamento, regular a emoção. A terapia para poder também te ajudar a enxergar as coisas com outras possibilidades de outros ângulos, você entendeu? Aí, como eu falei, até às vezes a médica, a ginecologista, para poder dar uma verificada em como você está funcionando. Por quê? Quando a mãe chegou nesse ponto, ela não dá conta mais, Renata. Né? É um nem ponto, dá, né? Ela precisa do apoio ali do suporte químico, que é a medicação muitas vezes, igual era o caso dela, e ela não aceitava a medicação, né? E graças a Deus, depois dessa sessão, que aí o marido chegou nesse dia, o marido chegou, graças ao bom Deus, e aí nós acabamos conversando dos três ali, né? E o bebê, ele pegou o bebê no colo, e ela se encaminhou, né? Ele levou para um psiquiatra, então assim, a coisa se ordenou, se organizou. Mas não. ele é muito perigoso, porque a gente não se conhece na hora da exaustão. Você não sabe o que você é capaz de fazer. Sim, sim. E sabe o que eu acho que acontece muito, Paula? A vergonha. Eu acho que muitas mães têm vergonha de procurar ajuda, de talvez pensar assim, ah, eu não estou dando conta, o que que vão falar? E eu trago esse assunto para cá agora, porque assim, eu fiz tratamento psiquiátrico, eu tomei sertralina, não tenho vergonha de falar, falo abertamente, falei nos meus stories hoje. Foi bem na época que o Matheus ia fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto com 8 meses de idade. Então, Sim. como é que você segura, como é que você sustenta toda essa carga, né? Fora que a gente estava iniciando a vida aí na maternidade atípica, mas enfim, eu acho que o procurar ajuda é fundamental, fundamental. E qual que seria, Paula, os primeiros sinais, assim? Não, olha, começou a acontecer isso, choro excessivo, não sei, você como psicóloga, né? Quais os primeiros sinais que você fala, não, peraí, vamos ligar o sinal de alerta, já passou do amarelo para o vermelho, vamos dizer.
Eu vou dizer assim, ó, a frequência do sintoma que aparecer. Então, se aparecer um choro, um nível de ansiedade, compulsão, e aí eu falo de compras, ou de comida, ou de uma bebida, ou do chocolate, qualquer coisa, né? Você começou com um comportamento muito repetitivo, ele não é da sua rotina, você tá com insônia, você não tá, conseguindo se alimentar direito, você não consegue desligar, o pensamento tá sempre acelerado, acelerado, acelerado e muito catastrófico, ou seja, só pensa no pior, só, é uma mente que está muito negativa. Então, assim, aquilo se manteve constante, né? Assim, ó, passou, igual eu falei, passou o mês ali do teu ciclo, isso tá continuando, estamos já eliminando a questão de uma TPM mais intensa. Opa, peraí. Eu preciso ficar em alerta porque tem algo que está permanecendo em mim. Então, a permanência, a repetição, a constância de sintomas que não são seus de uma forma negativa, eu vou dizer, já é o primeiro alerta. Porque tudo que é tratado ali no começo, ele promove um nível de saúde muito melhor e o reparo também é muito menor, né? Então, Uhum. eu percebi, opa, eu não tô legal. Peraí, mas há quanto tempo que eu não tô legal? Ah, tal data, eu tava até bem nesse momento aqui, ó, mas depois de lá pra cá eu tô vendo que eu tô ficando diferente. Peraí, vamos marcar isso na agenda, no celular, qualquer lugar aqui, ó. Vamos ter uma noção da linha do tempo, né? E outra, eu falo assim, ó, que vergonha que é essa que aparece na hora de buscar um psiquiatra bom? Você entende? Porque assim, Uhum. vergonha a gente tinha que ter, talvez se tivesse de um vício maluco, disfuncional, estivesse fazendo mal pros outros, bebendo um monte, né? Às vezes usando substâncias ilícitas, entendeu? Disfuncionalmente. Mas assim, gente, você está cuidando de você. Um bom psiquiatra, ele ordena, através da medicação, obviamente, a química do nosso corpo, né? Não é para ir também qualquer um que sai dopando todo mundo, não é sobre isso, né? Mas Sim. assim, um bom médico, porque eu preciso investir na minha cabecinha, gente. Eu tô colocando remédio pra cá, pra dentro, né? Então, Uhum. assim, sintomas de repetição. Sintomas que se intensificam. Passou ali de 30 dias, que é o ciclo da mulher, opa, já tem um alerta. Entendeu? Uhum. Demorar tanto para buscar uma ajuda. Sim, e eu falo assim, Paula, quando eu procurei ajuda um psiquiatra, que foi nessa época da cirurgia cardíaca do Matheus, eu não estava em níveis muito altos de estresse, mas eu tinha uma ansiedade muito grande. E o que Sim. você escuta e o que você lê e busca, porque hoje a internet você dá 2 cliques, você tem tudo, tem muitas mães que começam a ter pensamentos até suicidas, né? Isso. Dependendo do nível de estresse, enfim, da falta de ajuda. Então, assim, a procurar ajuda por um psicólogo, psiquiatra, tomar uma medicação, igual você falou, bem orientado, não vai fazer mal. Pelo contrário, vai te ajudar, você vai ficar mais zen. É, é isso mesmo, é para regular emocionalmente. É, Paulo, a gente está chegando ao fim da nossa live, passa tão rápido, né? É tanta coisa que a gente tem aqui para falar sobre rede de apoio, culpa, sobrecarga materna, que a gente poderia ficar aqui por horas. Mas assim, Paula, hoje, o que você falaria para as mães que estão nos escutando aqui no ao vivo, depois no gravado, as mães que estão passando por essa sobrecarga materna, que na maternidade atípica não tem um início, meio e fim, vamos dizer assim, da jornada. Tem mães no início, tem mães que continuam ali no meio de uma caminhada, quando as crianças já estão maiores. Eu falo que a maternidade atípica é igual jogo de videogame, só muda a fase. As dificuldades vão vindo, sabe? Então, assim, o que que você diria para essa mãe que nos escuta? Olha, com muito carinho, né? Com muito amor, com muito respeito e diante da verdade, obviamente, assim, lembre-se que você é uma pessoa, vocês, né? Vocês são pessoas e pessoas, mulheres, né? Que de alguma forma, por algum motivo que eu desconheço e não encontro explicações, né? Até mesmo diante da ciência, vocês receberam algo que nem todas recebem, né? E lidar com isso para o mundo em que vivemos, talvez seja um mega de um desafio. Para algumas pessoas é tenebroso, porque assim, meu Deus, como eu vou dar conta? Mas algo chegou para vocês. E literalmente algo especial, eu vou dizer. E dentro desse especial existem limitações e convocações que só vocês, né, que são mães atípicas, literalmente, conseguem alcançar e vivenciar. Só que é o que eu disse, né, Renata? O convite para a maturidade, ele é profundo e tremendo. Porque quando ele acontece, é extraordinário. O encontro dessa mãezinha que está amadurecendo, que ela está acolhendo, ela está aceitando, ela está buscando com as convocações que estão sendo feitas diante daquela criança. Você entende?
São mulheres, assim, ó, extremamente especiais, porque vocês são tocadas de um jeito que não são todas mães que são tocadas assim. Eu não estou minimizando as outras mãezinhas, né? Sim. Estou falando agora para um público mais específico, porque existe um convite diferenciado para vocês. A questão é, você vai responder a esse convite ou você vai lutar com esse convite? Porque quando você luta, você não consegue, obviamente, entender e você não vai descansar e você vai ficar exausta mesmo. Agora, quando eu começo a acolher, peraí, tem algo aqui que eu preciso também descobrir para mim. Peraí, tem algo aqui para minha pessoa, né? O meu processo pessoal que foi entregue. Se foi entregue, é teu. Você entendeu? Então, assim, esse acolhimento, essa aceitação, esse respeito por esse processo, tem um convite, tem uma convocação. Mas você precisa querer descobrir o que é isso. E é algo grandioso. Eu posso falar, assim, com 6 anos de caminhada, não tem como, Paula, você ser a mesma pessoa após uma maternidade atípica. Tá vendo? Não tem como. Porque eu falo que, diante dos milagres que o Mateus recebeu, eu como cristã, de inúmeros milagres, só dele estar vivo aqui comigo ali na sala assistindo TV agora, é uma fé muito grande. Eu falo muita oração, pedir muita sabedoria, muita oração, muita saúde e não abandonar nada, nunca. Não abandonar a Deus, né? Não abandonar a crença que a pessoa tem, porque é só isso que nos mantém em pé. Exatamente, exatamente. É o que traz sentido. É, Paula, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Vão ter mais convites, eu acredito. Você se prepare. Tô brincando, mas assim, claro, já fica de antemão. É uma nova live, um novo assunto, que eu acredito que esse espaço aqui, eu sempre falo que não é só meu, é de outras mães também, que aqui a gente conversa sem julgamento, a maternidade é atípica sem filtro, igual eu falo para você, porque aqui a gente não tá para romantizar e nem para mimimi, a gente traz a realidade nua e crua, igual você nos explicou tão bem hoje, questão das dicas, dos sintomas, enfim, tudo que você falou. Eu agradeço de coração. Obrigada, meu bem. Estamos aqui à disposição para servir as mulheres, não é mesmo? Ah, então tá bom. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima live. Tchau. Tchau.